Pessoal, esse vídeo é para entender como funcionam as vacinas de RNA e de RNA mensageiro e de DNA, que como é uma novidade, né, não existem vacinas dessa tecnologia aprovadas para humanos, muitas pessoas desconhecem como funcionam, né, quais são os mecanismos, quais são as vantagens e as desvantagens dessa vacina, desse tipo de vacina. Então, o vídeo é uma explicação breve de como as coisas ocorrem para terem mais entendimento, né, do que envolve a complexidade desse tipo de tecnologia e a complexidade das vacinas em geral. Então, nós estamos vendo uma corrida jamais vista para a questão das vacinas. As vacinas estão sendo feitas em tempo recorde. A pandemia foi declarada dia 11 de março e antes do final do ano já estavam sendo comercializados bilhões em vacinas que nem sequer ainda estão aprovadas, né, e passadas da fase 3. Já estão sendo feitos testes em humanos. Normalmente as vacinas levam muitos anos, mais de 10 anos, em média. Algumas doenças não se encontram vacinas, apesar de décadas de pesquisa. Então, isso está extremamente assim surpreendente essa corrida, porque os testes em humanos eles demandam, né, tempo para verem as reações das vacinas imediatas, reações a médio prazo e reações a longo prazo para verem se elas são seguras, além de eficazes. Então, as vacinas de RNA mensageiro que nós temos é as vacinas da Pfizer, a Moderna, e as vacinas de DNA com vetor viral, a Oxford e a Sputnik. Então, assim, os estudos com essa tecnologia eles já iniciaram nos anos 90, né? E desde lá para cá não há vacinas licenciadas para humanos. Existem alguns exemplares para animais de pequeno porte. Então, para quem não está muito familiarizado com o tema, só para fazer né, uma revisão, aqui a gente tem uma célula, né, então, formada pela membrana, parte externa, o núcleo, e o que fica entre a membrana e o núcleo é o citoplasma, com as organelas, né, que cada uma tem uma função. Aqui nós temos os ribossomos, que vão ser falados mais adiante, que são importantes na questão da vacina de RNA mensageiro. Então, aqui nós temos o vírus, o coronavírus. Ele é um vírus que o código genético dele é de RNA. Então, o RNA é uma fita única de ácidos nucleicos e o DNA é uma fita dupla de nucleotídeos. Então, a gente vai ver a diferença. O que acontece? No organismo, né, entra um corpo estranho, que seria um antígeno, digamos aqui é o vírus. Né? Existem as células iniciais que captam o invasor e depois apresentam as células, né, do sistema imunológico mais elaboradas. Aqui é uma animação, mas é a grosso modo para poder entender como as coisas funcionam. Então, o que a vacina vai fazer? A vacina vai apresentar o antígeno sem que esse antígeno seja o causador da doença, vai ser um pedaço dele, vai apresentar para essas células, que são essas duas células e mais outras, né, são os soldados do nosso sistema imunológico. Então, a vacina vai fazer esse papel sem causar a doença, a princípio, apresentando uma parte do antígeno para o linfócito T para desencadear toda a reação imunológica em relação àquele antígeno que representa aquela doença. Então, nosso sistema imunológico tem esses soldados, né, quaisquer invasores, ele vai lá e mata, depois processa os antígenos, e as células cancerosas também, que são produzidas, eles vão lá e matam. E quando então, o vírus ele é reconhecido e é morto, ele é processado, e essas células, que são os linfócitos B, que fazem parte do exército do sistema imunológico, elas têm a função de produzirem os anticorpos, que são essas pecinhas
essas pecinhas são específicas para os antígenos daquela doença. Então, elas, se houver invasão com aquele antígeno, essas pecinhas vão encaixar diretamente para aquele tipo de antígeno. Então, os linfócitos B são os produtores dos anticorpos para aquele tipo específico de patologia, antígeno. Então, é isso assim, né? Um antígeno, então, é uma molécula biológica estranha do nosso corpo e que estimula a produção de anticorpos. E os anticorpos são essas proteínas. Então, aqui a gente tem o DNA, que é uma fita dupla, né, de ácidos nucleicos, e o RNA é uma fita única. Então, a gente tem esses dois tipos, né? Então, quando é sequenciado, a parte da sequência de nucleotídeos, né, do DNA ou RNA do antígeno, que vai ser usado para a vacina, ele passa por um sequenciamento, né, de RNA ou DNA, para fabricar a quantidade. Então, é feito sequenciamento, clonagem, né, em escala de fábrica. Aqui, para entender o que acontece, o DNA tem todo o nosso código de todo o organismo, do funcionamento. O RNA pega uma sequência desse código, ele carrega, ele faz uma cópia, ele carrega, depois ele vai lá no ribossomo e entrega esse código, essa parte desse código, e o ribossomo começa a produzir as proteínas necessárias para o nosso corpo, né, de cada código que vem nessa fita. Então, aqui aparece, né, o DNA, fita dupla, e o RNA, que é esse pedacinho fita única, ele vai ali, faz a cópia, e depois ele sai e vai até o ribossomo levar o trecho, né, do que ele precisa, a princípio, ser codificado de proteína. Então, o RNA mensageiro é esse, ele é um pedacinho que vai lá no DNA, faz uma cópia, atravessa a célula e vai lá para o ribossomo levar aqueles códigos para que ela possa produzir a proteína X que está codificada ali. Então, ele é digamos, ele faz um trânsito. Então, a célula, ela tem toda essa... Aqui é um desenho, ainda tem mais coisas, né? Mas para poder entender, né, a vacina, então, ela entra pela membrana, a de DNA tem que ir até o núcleo, e a de RNA vai para os ribossomos, né, produzirem as proteínas. Então, a gente tem aqui ribossomos, né, a questão do núcleo, onde fica, né, o nosso código genético, e o ribossomos é isso, assim, ele é uma fábrica, né, é a nossa fábrica de proteínas, mas o que acontece é que o vírus, né, o coronavírus, o que ele vai? Ele procura o ribossomo nas nossas células para parasitar todo o maquinário. Então, ele entra aqui e começa, ao invés de produzir as nossas proteínas, o ribossomo começa a produzir o próprio vírus, as proteínas do vírus. Então, é isso que ele quer. Ele quer entrar na célula e achar o ribossomo e fazer proteínas para produzir mais vírus. Então, é essa que é a... Então, a gente está vendo aqui a vacina de Oxford, né? Como é que ela funciona. Ela tem um sistema de entrega, porque tem que ser feito a entrega desse material genético, que é do antígeno, e para apresentar para a célula. Na vacina de Oxford, ou de vetor viral, se pega o adenovírus, aqui é de chimpanzé, ele é modificado para ele não se replicar, é retirado o código genético dele, e é introduzido o código genético do vírus, né? Então, pega uma proteína spike, uma parte, faz a sequência genética aqui do vírus, né, do SARS-CoV-2, que é do Covid, pega um pedaço, faz a codificação genética, faz todo o sequenciamento, né, e a produção, introduz esse gene, esse gene, né, essa parte desse gene dentro do adenovírus, é feita a vacina, é injetado na pessoa, né, que entra no organismo, que começa depois a produzir os anticorpos, né, contra este vírus. Né? Esse é o princípio da... Então, aqui é o adenovírus, né? Então, o que faz? O vetor viral,
pega só a cápsula do adenovírus, tira o material genético dele e depois introduz o outro material genético com essa partezinha que é o sequenciamento genético da proteína spike, que vai ser o antígeno do vírus. Então, não é o vírus todo. E essa é feito em forma circular, que seria um plasmídio, né? Então, essa parte azul é uma parte inócua, não tem nenhum efeito, mas ela é, digamos, costurada junto com esse pedacinho que faz a parte genética do vírus, né? E aí isso aqui é colocado dentro do adenovírus, que é injetado nas pessoas, né? Que vai fazer todo aquele trabalho e depois vai se produzir os anticorpos para ver se eles realmente são anticorpos do tipo específicos necessários para a imunidade, a quantidade, né? E se a vacina não vai dar nenhuma reação no organismo das pessoas. Então, aqueles círculozinhos, né, que se faz para a vacina, que se chama plasmídio, então aqui pode ser tanto de DNA como de RNA, ele é fechado, então não são as partes abertas, né, para ele ter um caminho talvez mais seguro, né? É um formato para poder ser entregue para as células. Então, aqui então é a vacina, os plasmídios, né, construídos com as partes do material genético que é importante, que vai ser do antígeno, é injetado na pessoa, né, e ali vai dar o efeito. Né? Então, aqui é da vacina de RNA, né, então tem o DNA, faz um sequenciamento né, do código genético em máquinas, depois faz a transcrição, aí faz de RNA mensageiro, faz o plasmídio, depois faz um capeamento, que tem que ter, porque senão ele se desintegra muito rápido. Depois a vacina passa por uma purificação, que é bem importante, que o pessoal às vezes acha que só tem um antígeno numa vacina. Na vacina tem muitos outros ingredientes de várias ordens e vários tipos, e uma vacina bem purificada, ela também é bem segura, né? Então tem isso que tem que ser visto. Então, a vacina de RNA mensageiro é isso, injetado na pessoa. O código genético, né, do RNA mensageiro entra nas células, procura o ribossomo, vai lá, faz o ribossomo produzir aquele pedacinho de antígeno, já não é a doença. As células do sistema imunológico vão reconhecer aquilo a princípio como sendo uma coisa estranha. Então aqui a gente está vendo o funcionamento. Os plasmídios, os RNAs, né, entrando nas células, é feito a translação, né, o reconhecimento aqui no ribossomos, e aí é entregue as proteínas e a resposta do sistema imunológico, né, em relação a essa. Então, assim, é o serviço feito pelo RNA mensageiro, né, que vai até o ribossomo. E o que tem agora os desafios? Isso são artigos, né? Não se coloca muito nas reportagens que o pessoal tem falado sobre a vacina. Essas vacinas não são tão simples assim, elas encontram vários desafios. Uma delas, assim, é poder entrar na membrana. Essa aqui é a membrana da célula, né? Para vocês verem como ela é complexa. Então, ela tem toda a parte exterior que tem uma característica e a parte interior que tem outra característica. E, bom, aí tem que atravessar toda aquela barreira e aí se tem hoje em dia, estão se pesquisando vários sistemas de entrega para que possa atravessar e fazer a entrega tanto para o ribossoma como para o núcleo do material genético, o RNA, o DNA do antígeno. Né? Então, como é que ele vai atravessar tudo aquilo? Então, tem os lipossomos, isso aqui são em nanoescala, são nanopartículas, então a gente já está falando, né, um bilionésimo de um metro, e como as tecnologias estão evoluindo, então tem vários tipos, né, de fazer a entrega. Então, os lipossomos são, né, partículas de gordura, aqui são de sílica, são nanopartículas, inclusive magnéticas, elas respondem, né, a campos magnéticos, que aí vão carregar aquele material. Tem lipídios sólidos, né, em nanoemulsões,
Tem polímeros de nanopartículas, tem dendrímeros, né? E tem esses túbulos de carbono, também nanopartículas, que carregam, então, o RNA, o DNA, o material. Então, tudo isso é novo, né? Também o corpo não reconhece essas partículas. Isto também tem que ser estudado, né? Está se estudando, porque isso pode ter uma toxicidade e uma reatividade do organismo em relação a isso. Então, aqui são, né, os materiais, né, que vão carregar o material genético. Eles precisam passar por toda, né, a situação extracelular, precisam passar pela membrana para poder fazer a entrega. Então, aí já é né, um sistema meio complexo. Então, aqui é a membrana da célula, né, e aí ela, digamos, está a vacina, né, com seu sistema de entrega, está entrando na célula, e aí consegue entrar e é formada uma vesícula, né, endocítica, e aí ele tem que viajar por dentro da célula até encontrar o que ele precisa, ou é o ribossoma, ou ir até o núcleo, né, e para fazer a entrega do material interno. Então é isso assim, ó, vocês vejam o que ele tem que encontrar, né? Conseguiu fazer a penetração na célula, tem que encontrar agora a organela específica para aquele tipo de material genético, ou ir até o núcleo, ou ir até o RNA mensageiro. Também aquelas vesículas, elas podem encontrar ali eram os lisossomos. Não consigo voltar. Deixa eu ver se eu consigo. Não vai. Então, aquelas vesículas ainda podem encontrar os lisossomos, que são outras vesículas que destroem corpos estranhos que entraram na célula. Então, além de elas atravessarem, tentarem procurar o que as organelas que elas precisam achar, elas precisam escapar dos lisossomos. E também, aí, o que acontece? Às vezes a célula faz também o contrário, ela expulsa, né? Ela vê aquelas vesículas que não são materiais, né, da própria célula, são corpos estranhos, e elas dão um jeito de expulsar esse material, né? Então, a exocitose. Então, para vocês verem que não é um processo simples, né? Então, essas são a vacina de RNA, tem os nanolipídios, então ele tenta passar a barreira da membrana, tenta fazer todo o caminho, escapar dos lisossomas, ou escapar da exocitose, encontrar ou o ribossomo ou o núcleo, né? E ainda se manter íntegro, né? Porque isso pode se desintegrar. Então tem que ter o capeamento. Então, assim, existem vantagens e desvantagens, né? Então, vacinas de RNA mensageiro e DNA, as vantagens, assim, é importante ver, assim, que só tem se assinalado muito as vantagens. Então, a gente também tem que entender que nem tudo é 100%. Também existem algumas desvantagens para todas as plataformas, não é só para essa. Então, assim, a vantagem é a rápida construção da vacina, né? É uma fabricação, pode ser em grande escala, então, né, não deu certo um antígeno, ele já vem outro, isso é uma coisa, essa facilidade. A expressão do antígeno direto pelo RNA mensageiro, então o RNA mensageiro entra na célula, o ribossoma já produz o antígeno, e então não precisa passar no núcleo, fazer todo aquele processo, então seria uma coisa mais rápida. Não requer, teoricamente não se integra no genoma, mas é importante ver que existem sim possibilidades que quem conhece o assunto domina e entende, que não é uma coisa assim 100% segura. E ela tem, por si própria, o RNA mensageiro e o DNA já são imunoestimulantes. Então, eles aumentam a reação imunológica. Então, as desvantagens, né, elas são instáveis, são partículas instáveis, então elas precisam ter um capeamento, um carreador que mantenha eles de uma forma segura. Não tem muitos dados de imunogenicidade em humanos, porque os estudos até hoje não passaram de fases pré-clínicas ou alguns dados iniciais em humanos que não deram certo. Então, não se tem uma vacina aprovada, licenciada de longo prazo, médio ou longo prazo, para se conhecer bem
como é o funcionamento dela, quais são a imunogenicidade, se é duradouro ou não. O mensageiro livre extracelular, ele pode causar muita inflamação. Então, o RNA mensageiro que não entrar na célula e ficar livre, ele tem esse efeito. É uma inflamação ativada pelo interferon. Então, isso aqui é os carreadores, né, que foi mostrado anteriormente, a interação dessas nanopartículas, que tem que envolver esse material genético, e como outros fatores, ainda não são conhecidos. Não se sabe se ela pode penetrar em outras organelas ou interagir com outros tipos de rotas metabólicas ou áreas do corpo, não é? O corpo vai reagindo, então isso ainda não tem muito conhecimento a respeito, né, com essas nanopartículas. Vários artigos têm colocado a possibilidade de desencadear doença autoimune anti-DNA, né? Então o sistema imunológico se voltar contra o corpo, e aqui em específico se voltar contra o DNA. Várias doenças autoimunes têm essa característica, como o lúpus, a artrite reumatoide. Todas as doenças das plataformas têm uma possibilidade de desencadearem doenças autoimunes, isso não é específico de RNA ou DNA. E na prática, sim, pode ser incorporado ao genoma, tem essa possibilidade, não é uma coisa assim que, como estão propagando, 100%, né, não seguro, né? Existe uma possibilidade, pode ser pequena, mas existe. Né? Então, a gente, para poder entender como um RNA poderia se integrar no genoma, né, se alega que mais facilmente o DNA se integraria no genoma, no nosso DNA, e o RNA não se integra. Mas ele tem um outro mecanismo, que, por exemplo, aqui é um retrovírus, que ele é feito, o código genético dele é de RNA. Nós temos retrovírus endógenos que estão dentro do nosso DNA, que ao longo de toda a nossa evolução, eles se incorporaram ao nosso genoma através dessa transcriptase reversa. É uma enzima que reverte, faz o RNA virar um DNA. Então, existe a possibilidade, sim, quando o RNA for transformado em DNA, de ser incorporado. Né? Então, pode ser remoto, mas existe porque nós temos cerca de 5% do nosso genoma de retrovírus endógenos, né? Então, aqui seria o de fita dupla do DNA, ou RNA, feito em plasmídio, então é feito em forma circular, é colocado, né, numa partícula para ser o carreador, entra na célula, é envolvido na vesícula, depois ele tem que fazer a sua entrega, né, ou vai no ribossoma ou vai no núcleo, e dependendo o RNA, que seria fita única, pode encontrar uma transcriptase reversa, se transformar num DNA e por algum processo, né, desconhecido, acabar se acoplando no genoma humano. Né? Então, essa é a enzima transcriptase reversa, ela faz isso. Então, ela pega um RNA, ela age sobre o RNA e transforma em DNA. Né? Então, aqui nós temos um retrovírus endógeno, né? Aqui é o tamanho dele inteiro, todas as partículas. Né? Então, a parte de genoma, a interação, cooperação com vírus exógenos, né? Retrovírus, tem algumas partes que interagem. Então, o que vários artigos têm alegado que se a pessoa tiver com algum retrovírus, né, endógeno, por exemplo, HIV ou outro tipo de retrovírus, e tomar essa vacina, o quanto isso tem facilidade para ser incorporado, e a proximidade, né, do material com essa parte, né, com vírus endógenos que produzem a gente tem a transcriptase reversa dentro do nosso organismo também, que podem fazer a incorporação desse material do genoma. Então, outros artigos também têm colocado que nesse sequenciamento, nessas clonagens, pode ocorrer mutações pontuais, né? Isso faz parte, né, de todo o funcionamento de células,
inclusive do nosso organismo. E então existe um sequenciamento, uma ordem correta. Esses são os nucleotídeos, né? Isso aqui é o nosso código genético. Todos têm um sequenciamento. Uma mudança de uma letrinha dessas já é, ou duas, sei lá, já viram uma mutação, né? Então, aqui a gente tem, né, por exemplo, um sequenciamento que não está mutado. Esse aqui é o sequenciamento correto. E aí aqui nós vamos ver os genes, né, que foram mutados. O que aconteceu? Trocou, né? Aqui é transição. Então, foi essa sequência só que virada, né? Então, trocada, né? Então, em vez de ser de AT ficou CG, transversão, então em vez de AT ficou TA, inserção, entrou uma coisa nova, uma sequência de letras que não existiam, de nucleotídeos que não existiam, e supressão, houve uma retirada de uma... Qualquer dessas mudanças já pode acarretar mudanças muito importantes, e talvez, e provavelmente é isso, imprevisíveis, dependendo do local, porque são interações que não se sabe bem, né? Então, aqui então é um DNA normal e aqui um DNA mutado, ele se modifica, né? Então ele já está com material genético já meio diferente. Então aqui as doenças anti-DNA que alguns artigos estão colocando, né? Autoimunes, né? Com anticorpos anti-DNA, a gente tem o lúpus, tem artrite reumatoide, esclerodermia, né? Tem vasculites, tem vários outros problemas que não, essas doenças autoimunes não seriam específicas, né, de apenas esse tipo de vacina. Outras vacinas, outras plataformas também podem desencadear isso. Então, lúpus é uma doença autoimune, né, dependendo se apresenta de maneira bem severa, né, e aqui o retrovírus já foi. Esse artigo aqui mostra um experimento com eletroporação de RNA mensageiro colocado, né? Essa eletroporação é uma metodologia de fazer com que entre em grande quantidade RNA mensageiro dentro das células, e com essa quantidade, que seria 34 vezes mais, ali eles observaram que ocorreram 4 incorporações, né? E que sim, que existe a possibilidade de entrar uma parte, né, de um código genético no nosso genoma, né? Então, cada plataforma vacinal ela tem vantagens e desvantagens, não tem assim uma que seja 100% perfeita, todas têm né, seus méritos. A gente tem essa nova tecnologia, entre aspas, né, mas pode ser que se encontre, a tecnologia mesmo está evoluindo muito para facilitar esse tipo de abordagem, mas como mexe com código genético, foi feito em pouquíssimo tempo, né, e ainda não existem vacinas licenciadas que a gente conheça mais ou menos o comportamento, né, é um tipo de vacina que tem que se ter bastante conhecimento, porque é bastante delicado, né? Então as pessoas lidam com esses temas como se fossem muito superficiais, na realidade é um tema muito complexo, então é importante que as pessoas saibam o que elas estão injetando para dentro do seu corpo, né? O que vai ter de benefícios e o que pode ter de riscos também, né? Assim como a gente ingere um medicamento, né? Ingere alimentos, inclusive, a gente tem que saber a procedência, o que tem, né? O que pode fazer bem, o que pode fazer mal. Então, falam muito que tem mais facilidade ao DNA de ser incorporado ao genoma e que o RNA mensageiro não, mas como já foi visto, o RNA mensageiro ele pode ser revertido a DNA através da enzima transcriptase reversa, e isso aí ele se torna um DNA e aí ele pode ser incorporado. Ele em interação com outros retrovírus que estão no corpo e os retrovírus endógenos que fazem parte do nosso genoma também é colocado que é a possibilidade de transformar esse RNA num DNA e ele acabar sendo incorporado, tanto que a gente tem retrovírus incorporado no nosso genoma. E então não há vacinas com essa tecnologia ainda licenciada para humanos. E aí é importante o pessoal entender que há uma forte pressão para impedir a visibilidade da eficácia do tratamento precoce,
que é um tratamento barato, não é? Que pode ser ministrado com muita facilidade, não é? Medicamentos extremamente conhecidos, mas há uma força muito grande para impedir a visibilidade e, ao contrário, inversamente proporcional, uma força muito grande para dar visibilidade às vacinas. E há muita pressa e pressão para que essas vacinas sejam aprovadas. Então, imunizantes que são extremamente assim, tem que se ter muita cautela, tem que ser muito cuidadoso, sendo levado de uma maneira assim muito apressada e com pressão, porque que tem a pressão muitos interesses políticos e financeiros em jogo. Então é importante saber quem são os fabricantes, quais são o histórico desses fabricantes, quem está envolvido, quanto de dinheiro, porque a pessoa já começa a ter uma visão mais completa de que ela vai ter que, será que ela pode confiar cegamente ou ela tem que ter as suas ressalvas, ver qual. Então são quase 200 vacinas sendo desenvolvidas, muitas vacinas, quanto mais para baixo, elas estão sendo desenvolvidas com tempo mais, digamos, talvez com mais cautela, né? Estão respeitando as fases, e tem outras que já estão quase que praticamente prontas, né? Então, feitas em meses, né? Então, coisas que podem levar anos. E é importante porque mexe, essas vacinas de RNA e de DNA, elas podem ter uma interação com o nosso código genético. Então, tem essa parte aqui, são a parte do nosso genoma que não se conhece, né? Então, nós temos uma boa parte ainda desconhecida, quais são as funções dessas proteínas, o que que acontece. Todo o nosso código genético, ele está, todo o nosso funcionamento do nosso organismo está nesse código genético, então é a chave de tudo. Então, é uma espécie assim talvez de tesouro, alguma coisa assim, né? Que se mexer em alguma coisa pode atrapalhar e repercutir em várias outras funções. Então, todas as nossas informações estão guardadas nesse código. Então, uma mudança, né, uma alteração, uma inserção, isso pode ter um efeito. Então, pode ser que essa tecnologia seja muito boa, muito promissora, mas ela tem que ser feita, né, com extrema segurança. Foram feitas com muita rapidez, não se tem, né, conhecimento a longo prazo como é que essas vacinas se comportam, que tipo de reações podem dar a longo prazo. Então, como se trata de alguma forma de interagir com ácidos nucleicos, a reserva é bem importante e conhecimento, né, que as pessoas precisam procurar, entender que esse tema é bastante complexo, né, e quanto mais informações, melhor para a pessoa depois, né, decidir o que, que ela quer, qual tipo de plataforma, se ela quer esperar, ou se ela quer testar, mas aí ela está com uma informação mais completa. Então, tudo tem suas vantagens e desvantagens.